Sustenta, pai d'égua. Pessoal, vamos começar aqui nosso mini simulado, certo? De resolução aqui de questões de pronomes relativos, só pronomes relativos. É um assunto que cai bastante em provas. As bancas adoram cobrar este assunto, né? Até porque é dentro dele que a gente encontra o uso do que, né? E como você é concurseiro aí, propriamente deve saber o quão importante é o uso do pronome que nas provas de concurso, beleza? Então vamos lá, questão de número 1, ela me diz o seguinte, olha só, o trecho, certo? O trecho pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. O pronome destacado faz referência ao termo. Pessoal, uma das coisas que nós temos que saber dos pronomes relativos, certo? Que dos pronomes relativos é que eles possuem a função de retomar termos, certo? Então, o que acontece? O pronome relativo, quais são eles? É o que, o quem, certo? O qual aqui, qual, o cujo, o onde. Nós temos outros pronomes relativos, o quando, o quanto, o como, mas vai depender do contexto, certo? Não é sempre. Já esses aqui, eles são propriamente os principais pronomes relativos. Beleza? O que, o quem, o qual, o cujo e o onde. O qual, só lembrando que o qual já traz com ele um pronome, um artigo, né? Ou o, ou a, ou os, ou as, que vai ser de acordo com o termo que ele estiver retomando. Então, aqui eu tenho o termo retomado, certo? E o artigo retomado, o artigo vai concordar com esse termo retomado aí. Então, se for um termo masculino, singular, eu uso o qual. Se for um termo feminino no plural, eu uso as quais. E assim segue o fluxo, entendeu? O que, o quem, o qual, o cujo, o onde. O cujo, pessoal, ele vai concordar com o termo posterior, que no caso é o termo, né? O termo que a gente chama de termo possuído. Posterior, né? Não é posteiro, não. Posterior. Beleza? E o onde ele só vai retomar lugar. Tranquilo? Então, uma das coisas que a gente tem que saber é isso daí. Vamos nós. Eles retomam. Cá pra gente, tem um bizu que eu gosto de ensinar, que é o seguinte. Como é que eu vou saber qual é o termo que eles retomam, certo? Nós vamos cortar aqui, aonde tem o pronome relativo. E a gente vai transformar esse pedaço aqui numa pergunta. É claro que a gente vai ter que fazer umas adaptações para que isso aí se torne uma pergunta. Mas seria assim, que era abundante. Aí eu faço a pergunta. O que era abundante? Certo? Transformei isso aqui numa pergunta. A resposta dessa pergunta vai ser, certo, o termo retomado. Tranquilo? Vou cortar, repetindo. Vou cortar onde tem um pronome relativo. Vou transformar toda essa expressão que tiver para frente, certo? Numa pergunta. Claro, só lembrando que eu vou ter que fazer uma adaptação. Ou colocar ali um pronome, certo? Antes desse que, um pronome demonstrativo, tipo, o que era abundante, certo? E a resposta dessa minha pergunta vai ser o termo retomado. Tranquilo? Só lembrando que 90% dos casos, o que, os pronomes relativos aí, né, vão retomar o termo mais próximo. Não é sempre que isso acontece, porque às vezes a banca vai colocar aqui, entre o termo retomado, aqui, entre o termo retomado e o pronome relativo, vai colocar um adjunto adverbial deslocado e às vezes vai nos confundir, tá? Mas uma boa parte das vezes ele retoma o termo bem anterior, próximo a ele. Mas bora nós. Vamos seguir aqui esse fluxo desse bizu aqui, Pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor, que era abundante. Aí eu fiz a pergunta, o que era abundante? Logo, a minha resposta vem para onde? O que era abundante? O suor. Aí, o suor aqui, o suor, certo? Que era abundante. Ou seja, o que, pronome relativo, está retomando o termo suor. Neste caso, bateu, que é o termo mais próximo a ele,
e, consequentemente, também bateu em relação à nossa pergunta. O que era abundante? O suor. Por isso é que ele usava o paninho para limpar. Beleza? Portanto, aí a questão 1, a minha resposta é letra E. Sustenta, pai d'égua. Deu para entender isso daí? E isso vai servir para os outros pronomes, com a exceção do cujo, certo? Porque o cujo aqui, propriamente, ele vai trazer-me uma ideia de posse, certo? E não uma questão de retomada. O cujo não vai retomar um termo, mas ele vai trazer uma relação de posse entre o termo possuído e o possuidor, tá bom? Sendo que ele vai concordar com o termo possuído. Mais à frente nós veremos esse detalhe. Questão de número 2. Ela me diz o seguinte, olha. Para estabelecer a coesão textual adequada, utiliza-se muitas vezes pronomes relativos que retomam elementos referidos anteriormente. Exatamente o conceito que eu acabei de falar para vocês na questão anterior. A esperança são os antibióticos virais que já estão em testes e são feitos de vírus que matam bactérias. O termo destacado tem como referente, ou seja, a mesma questão anterior aí, ó, uma questão da IDECAM, certo? E o que ela está me perguntando? Qual é o termo que o que retoma? Quando ele fala qual é o termo que ele se refere, certo? Aqui é a mesma coisa falar que é o termo que ele retoma. Tranquilo isso? Vamos lá. O que foi que nós aprendemos aqui o bizu? Vou cortar onde tem o que e transformar tudo o que há para frente numa pergunta. Certo? A resposta dessa minha pergunta, a resposta é o termo retomado. Não é isso? É o termo retomado. Então vamos lá. A esperança são os antibióticos virais que já estão em testes e são feitos de vírus que matam bactérias. O que é que matam as bactérias? O que é? Os vírus. Beleza? Ó, tranquilo aqui, pessoal? O que mata as bactérias são estes vírus. Beleza? Favorável. Portanto, aí a nossa resposta é letra A, vírus. A gente pode ficar até em dúvida no quesito assim. A esperança são os antibióticos virais. Antibióticos virais que já estão em testes e são feitos de vírus que matam bactérias. A gente poderia pensar, professor, mas o que mata as bactérias não são os antibióticos virais? Sim, são os antibióticos virais, que são feitos com vírus. Esses antibióticos virais são feitos com vírus. E o que é que mata essas bactérias? Os vírus que estão dentro dos antibióticos virais. Por isso é que, ó, o que é que matam as bactérias? Os vírus. Onde é que estão os vírus? Dentro dos antibióticos virais. Beleza? Então deu para entender? Portanto, aí, ó, letra A, vírus. Sustenta, pai d'égua. Pessoal, essa questão aqui de número 3, também questão aí de pronomes, só que ela já vai ter uma retomada diferente, tá? Ela vai me perguntar o seguinte, ó. O período em que a palavra ou a expressão em destaque não está empregada de acordo com a norma padrão é. Qual das opções não está de acordo com a norma padrão? Ou seja, qual das opções está errada, certo? Pessoal, quando a gente encontrar os pronomes relativos, nós vamos encontrar uma boa parte das questões dessa forma aqui, ó, com esses termos aqui, ó, certo? Esses termos aqui, pessoal, são preposições. As preposições a gente tem que decorar elas, certo? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Beleza? Essas são as preposições. Tem que decorar. E vamos para um detalhe. Esse assunto aqui, olha, vou abrir aqui uma página para a gente fazer umas explicações em relação a esse tema, tá bom? Vou até me tirar aqui para vocês olharem só para a tela. Saca só. Esse termo aqui se chama regência dos pronomes relativos. O que significa regência? Pessoal, a regência dos pronomes relativos significa quando um termo pede. Reger é pedir, certo?
Então, quando um termo pede um termo na frente dele, e esse termo vem com uma preposição, certo? Ou seja, a regência acontece quando um termo pede um termo na frente dele, e alguns desses termos vêm com preposição. Alguns vêm sem preposição, outros vêm com preposição. Beleza? Então aqui nós temos a regência. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, pessoal, eu gosto, certo? De quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, ó. O verbo aqui, ó, gostar, ele vai pedir a preposição de para frente. Nós podemos dizer que o verbo gostar rege um complemento e que neste complemento tem que ser introduzido por uma preposição. Beleza? Então, quem gosta, gosta de. Quando eu digo assim, ó, pessoal, eu confio. Quem confia, confia em alguém ou em algo. Ou seja, que o verbo confiar rege um complemento. E este complemento vai ser introduzido por uma preposição perdão. Quando eu digo assim, pessoal, olha, eu confio, certo? Aliás, eu me refiro, certo? Quem se refere a algo ou a alguém. Significa que este azinho é uma preposição. Por quê? Porque é exigida pelo termo refiro aqui, ó. Se eu falar, pessoal, eu sou imune, certo? Oxe, imune a quê? Quem é imune a algo ou a alguém. Isso daqui é uma preposição que é regida pelo termo imune. Estamos entendidos isso aqui? Pessoal, quando eu digo assim, ó, eu moro próximo, certo? Eu moro próximo. Quem mora próximo a algo ou a alguém. Ou seja, o termo moro rege, pede a preposição a. Beleza? Deu para entender esse primeiro ponto aqui? Pronto. Esse daqui nós chamamos de regência, que são termos aqui, ó, que regem um termo na frente dele, e esse termo vai pedir uma preposição. Pois bem, vamos nós. Quando isso acontece, certo? Quando isso acontece com os pronomes relativos, na presença de um pronome relativo, isso vai se dar desta forma aqui, ó. Nós vamos ter um termo assim, ó. O professor, certo? O professor. Botar aqui, ó. Que gosto é o Fábio. Eu. Sustenta, pai dele. Certo? O que é que vai acontecer aqui, ó? Presta atenção. Quando eu tiver aqui um pronome relativo, tá aqui o pronome relativo o quê? Certo? Vai acontecer da seguinte forma. Eu vou analisar o termo posterior, no caso, o verbo que tiver depois. Algumas vezes é o nome, mas a maioria das vezes serão os verbos, certo? Nós vamos analisar se esse verbo rege uma preposição, se ele pede uma preposição na frente dele. Se ele pedir uma preposição, pessoal, esta preposição que ele pedir volta para antes do pronome relativo. Beleza? Tipo assim, ó, o termo que está aí não é gosto? Peguei o termo gosto, peguei o termo aí gosto, certo? E vou fazer o seguinte, certo? Vou fazer o seguinte, ó, peguei o termo gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ó. Eu gosto. De quê? Pedi um de, não foi, ó? Tá aqui, ó. Pedi uma preposição de. Esta preposição volta para antes do pronome relativo. Beleza? Como ela volta para antes do pronome relativo, certo? Vai ficar desta forma, ó. O professor de que gosto é o Fábio. Deu para entender isso? Bora nós, ó. Quando eu digo assim, ó, a pessoa, certo, que confio é o João, certo? A pessoa que confio é o João. Tá aqui o pronome relativo. O que é que nós vamos analisar? O termo que está à frente. Peguei esse termo e vou ver se ele rege uma preposição.
se ele pede uma preposição. Pessoal, eu confio. Quem confia, confia em algo ou alguém. Pedi um em, que é uma preposição. Esse em aqui, ó, volta para antes do pronome relativo, ficando, portanto, dessa forma, ó. A pessoa em quem confio é o João. Deu para entender? Professor, e quando o termo da frente, né, não pedir uma preposição? Não volta nada. Quando eu digo assim, ó, a aprovação, certo? A aprovação. Botei o traço que quero está próxima, certo? A aprovação que quero está próxima, certo? Ó, tá aqui o pronome relativo, tá aqui o verbo, certo? Ó, tá aqui o verbo. Então o que acontece? Vou ver se esse verbo rege uma preposição ou não. Pessoal, eu quero. O que vem na tua cabeça? O que? Certo? Ó, o que você quer? Eu quero o que? Ou seja, aqui, ó, não pedi uma preposição. Por quê? Porque esse ozinho aí, pessoal, ele não é uma preposição. Favorável isso? Não sendo ele uma preposição, o que acontece? Não volta nada, certo? Se não voltou nada, fica sem nada. Fica desta forma, ó. A aprovação que quero está próximo. A aprovação que eu quero. Então, deu para entender aí? Se o termo posterior pedir uma preposição, volta a preposição. Se o termo posterior não pedir uma preposição, não volta nada. Tá bom? Então, vamos agora para a questão. Olha só. Qual das opções está errada? Nós já vimos que é isso, né? Letra A. As professoras de que falamos são ótimas, tá? Peguei o termo que está na frente e vou analisar se ele vai pedir uma preposição ou não. Pessoal, falamos. Pessoal, nós falamos. De que ou de quem? Quem fala, fala de alguma coisa. Pediu uma preposição. Essa preposição volta para antes do pronome relativo. Portanto, está aqui a preposição. Significa o quê? Que essa opção está correta. Favorável em relação a isso? Show de bola. Letra B, eu tenho. A folha em que deve ser feita a prova é essa. A prova em que deve ser feita a prova. Peguei o termo que está posterior, deve ser feita, e vou analisar se ela pede uma preposição. A folha em que deve ser feita. Pessoal, deve ser feita. O que? A prova. Em que? Certo aqui, ó. Deve ser feito a prova. Em que? Favorável. O que deve ser feito? Deve ser feito em algum lugar. Portanto, pedir uma preposição em. Essa preposição em, ó, volta para antes do pronome relativo. Tá aqui ela. Portanto, a letra B também está correta. Tá dando para entender? B a C, me diz o seguinte. A argumentação onde é provado o crime foi dele. Pessoal, aqui tem um detalhe. Porque o onde, ele é um termo. Vejam que nesse aqui, ó, não tem pronome, não tem preposição antes, certo? Vejam que o onde, pessoal, ele é um termo que ele só retoma lugar, certo? Ele não retoma outra coisa sem ser lugar. Se ele tiver no texto retomando uma palavra que não indica lugar, significa que o onde está errado. Beleza? Então vamos aqui, ó. A argumentação onde é provado o crime foi dele. Se eu cortar aqui e fizer para frente uma pergunta, ó, onde é que foi provado? Onde é provado o crime foi dele? O crime que foi dele. Onde é que foi provado o crime que foi dele? Na argumentação onde foi provado. Beleza? O que significa que o onde aqui está no texto retomando a palavra argumentação. Ou seja, pergunto a vocês, a argumentação, pessoal, é um lugar? Não, não é. A argumentação é um termo, né? Não é uma ideia, certo? Então aqui, ó, o onde está errado. Eu não poderia usar o onde aí porque o onde só retoma lugar e a argumentação não é lugar. Beleza? Professor, e o que eu poderia colocar aí? Poderia colocar um em que,
certo? Ó, a argumentação em que é provado o crime foi dele. Se eu pegar aqui, ó, é provado, iria pedir um em. O que é provado em alguma coisa. Esse em voltaria e ficaria antes do que, se tivesse um que no lugar desse onde. Beleza? Sustenta. Na letra E eu tenho: as meninas que querem cortar os cabelos são aquelas. Tá aqui o pronome, peguei o termo posterior, que é o verbo querem, e faço a pergunta. Querem, eu quero. Ó, o que é que vem na tua cabeça? O que tu quer? Ou seja, não pede preposição. Se não pede preposição, não volta nada. E fica desta forma, sem preposição. As meninas que querem cortar os cabelos são aquelas. Beleza? Portanto, aí, ó, a resposta, letra C, porque nós estamos procurando qual das opções está errada. Não é isso? Então, sustenta. Vamos para a questão de número 4, tá? Questão de número 4, ela vai nos dizer o seguinte, ó. Esse algo é a obra de arte cuja função não vai ser apenas a de agradar, mas a de transmitir a mensagem daquela conivência, certo? Constituiria erro se o autor substituísse o exceto grifado por qual das opções? Eu não poderia substituir certo pelo termo grifado. Vamos lá. Ó. Esse algo é a obra de arte cuja as funções precisam ser estabelecidas. Pessoal, ó, em relação ao cujas, nós temos uns detalhes aqui que eu vou dizer para vocês. Bora lá. Primeiro, o cujas, ele traz ideia de posse, certo? Segunda coisa, o cujo concorda com o termo possuído, certo? Possuído. Concorda com a coisa que está, portanto, posterior a ele, tá bom? Outra coisa, o cujos não aceita artigos nem à frente, nem na frente dele, certo? E nem atrás dele, certo? Então, eu não posso colocar um cujo, quando eu tiver aqui um cujo, eu não posso colocar um artigo na frente dele, muito menos atrás. Dessa forma, ele não aceita artigo. O que algumas vezes nós vamos encontrar no cujo é um azinho aqui antes, ó, dele. Mas só lembrando que esse azinho que vier antes do cujo, ele não é artigo. Ele vai, se vier, ele vai ser uma preposição. Certo? Preposição ele aceita antes. Agora, artigo ele não aceita. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Na A, ele me disse assim, ó. Esse algo é a obra de arte cujas as funções precisam ser estabelecidas. O que é que nós observamos aqui, ó? Cuja as. Beleza? Pessoal, esse asinho aqui é um artigo. Beleza? É um artigo. O que eu acabei de falar para vocês? Que o cujas não aceita um artigo nem antes e nem depois. Portanto, aí, ó, já está errado a letra A. Mas bora analisar a letra B. Esse algo é a obra de arte em cuja função de agradar deve-se crer. Certo? Deve-se crer. Vou pegar o termo posterior aqui, ó. Vou pegar isso tudo, que no caso vamos analisar aqui, ó, o verbo crer, certo? Porque quando a gente analisa a frase, o crer está relacionado com isso daqui, ó, certo? Esse algo é a obra de arte em que a gente deve crer, certo? Pessoal, a função de agradar deve crer. Deve crer em quê? Quem crê, crê em alguma coisa, certo? Então, o termo crer pediu a preposição em. Essa preposição em volta para antes do pronome relativo e está aqui ela de maneira correta. Portanto, a letra B está correta. Beleza? Na C eu tenho: esse algo é a obra de arte por cujos caminhos deve-se passar o artista incipiente. Está aqui o pronome relativo, está aqui uma preposição por. Vamos ver se essa preposição por está aí utilizada de maneira correta.
Beleza? Ó, pessoal, os caminhos que se deve passar. Caminhos que se deve passar. Eu devo passar por onde? Quem passa, passa, não é nem o deve, é o passa. Quem passa, passa por algum lugar. O que acontece? Esse por, que é uma preposição, volta para antes do pronome relativo. Está aqui ela, portanto, de maneira corretinha. Favorável? Na letra D eu tenho esse algo é a obra de arte a cuja função de agradar não se deve dar exclusiva preferência. Está aqui o pronome, está aqui uma preposição a. Cuja função de agradar. Pessoal, eu agrado. A quem ou a que? Quem agrada, agrada a algo ou a alguém. O verbo agradar pediu uma preposição a. O que acontece? Essa preposição a volta para antes do pronome relativo. E, portanto, está aqui esse azinho, que ele é uma preposição. Cuidado, esse azinho aqui, ó, não é um artigo. Por que ele não é um artigo? Porque o cujo não aceita um artigo nem antes e nem depois. Portanto, a letra D também está correta. Sobrando, portanto, a letra A como nossa resposta, já que a questão está me perguntando qual delas não pode ser substituído corretamente, porque há um erro gramatical propriamente dito. Beleza? Sustenta. Vamos para a questão de número 5. Ela me diz o seguinte, olha só. O pronome relativo tem a função de substituir um termo da oração anterior e estabelecer relação entre duas orações. A frase que está em desacordo com os ditames da norma padrão. Mais uma questãozinha aqui, que a banca está me perguntando qual das opções está errada. Beleza? Porque se não está de acordo com a norma padrão, logo é porque ela está errada. Letra A me diz o seguinte: é um autor sobre cujo passado pouco se sabe. Beleza? Está aqui o pronome relativo cujo. Vejam que eu tenho uma preposição sobre. Beleza? O sobre é uma preposição, porque eu tenho a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, traz. Beleza? Então vamos analisar. Ó. Vamos analisar se o termo posterior vai pedir uma preposição sobre, que eu tenho o seguinte, ó. É um autor cujo passado pouco se sabe. Pessoal, o passado pouco se sabe. Eu sei, né? Sobre o quê? Quem sabe, sabe sobre alguma coisa. Quem sabe, sabe sobre algo. Pedi uma preposição sobre, a preposição voltou, certo? Para antes do pronome relativo, certo? Antes do pronome relativo cujo. Portanto, ó, sobre, tá correto. Letra A. Só lembrando que nós estamos procurando a questão que está errada. A B me diz o seguinte, olha só. Já entrei em muitas livrarias, em todas pelas quais passei. Aliás, pulei, olha, é a letra B, vamos nós. A ficção é a ferramenta onde os escritores trabalham. Tá aqui o pronome relativo onde, não tem nenhuma preposição antes, só que o onde tem aquele detalhe. O onde só retoma lugar, certo? Então, vamos analisar aqui o seguinte, certo? A ficção é a ferramenta onde os escritores trabalham. Pessoal, onde é que os escritores trabalham? Certo? Aqui, ó, a ficção é a ferramenta onde os escritores trabalham. Ou seja, onde é que eles trabalham? Nas ferramentas. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, ferramentas é um lugar? Não. Percebam que ferramenta não é um lugar. Pelo menos eu não conheço nenhum lugar chamado de ferramenta. Portanto, aí, ó, não posso usar o onde. Por que eu não posso usar o onde? Porque o onde só retoma lugar. Portanto, aí, ó, a B, ó, ixi, a B tá errado. Pessoal, professor, eu poderia substituir o onde pelo quê? Por um em que, certo? Sempre onde tiver um onde, cabe um em que. Memoriza, sempre onde tiver um onde, cabe um em que.
Então eu tenho aí, ó, a ficção é a ferramenta em que os escritores trabalham. Porque quem trabalha, trabalha em algum lugar. Certo? Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Pediu a preposição em. Se eu colocar um que, fica o em que. Sustenta, pai d'égua. C. Já entrei em muitas livrarias, em todas pelas quais passei. Está aqui o pronome relativo, está aqui a preposição. Peguei o termo posterior e digo, eu passei. Quem passa, passa por algum lugar, certo? Esse por, que é uma preposição, volta para antes do pronome relativo. Professor, voltou um por, e por que tem um pelas? Porque, pessoal, o pelas é a junção de um por mais a. O que é um por? Preposição mais um artigo a. Nada mais é do que um pela, certo? No caso aqui é o artigo as. Por mais as, pela. Um por mais o é um pelo. Favorável? Sustenta, pai d'égua. Na letra D eu tenho o autor de quem sempre falei vai autografar seus livros na Bienal. Está aqui o pronome relativo, está aqui a preposição de. O que nós vamos analisar? Se pedem essa preposição de ou não. O autor de quem sempre falei. Ó, pessoal, eu sempre falei. De que ou de quem? Quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa. Pediu uma preposição de, a preposição de volta para antes do pronome relativo. Portanto, aqui, ó, tá aqui a preposição de maneira correta. Na letra E, eu tenho os poemas, porque os leitores mais se interessam estarão na coletânea. Tá aqui o pronome relativo, tá aqui a preposição por. Vou analisar os termos posterior, aqui até onde tem o verbo, ó, interessam. Pessoal, os leitores se interessam pelo quê? Ou por o quê? Quem se interessa por alguma coisa. Esse por volta para antes do pronome relativo e, portanto, está aqui o por de maneira correta. Então, letra C correta, letra D correta, letra E correta. Portanto, nossa resposta, letra B, porque está em desacordo com a norma padrão. Sustenta? Bora nós para a questão de número 6, que me diz o seguinte. No trecho do texto de coisas que deveriam esquecer, a palavra destacada pode ser substituída, mantendo-se o significado e respeitando a norma padrão por. Pessoal, substituição de pronomes. Esse daqui é bacana. Se liga, ó. O que pode ser substituído por um qual, certo? O que pode substituir um quem. O que pode substituir um onde. O que, certo? Não pode substituir um cujo. E nem o cujo pode substituir um que. Beleza? Só lembrando que o qual já traz consigo um artigo que vai ser de acordo com o termo que ele estiver retomando. Ou seja, vai concordar em gênero e em número com o termo que ele estiver retomando. Beleza? Bora nós. Então, de coisas que deveria esquecer. Ó, de coisas que deveria esquecer. Certo? Vamos lá, vamos nós. Pessoal, deveria esquecer. Olha só. Esse que ele poderia ser substituído por um qual? Pode. Não acabei de dizer que o que substitui o qual? Pode substituir um qual. Só que o qual já traz consigo um artigo, não é isso? Que vai ser de acordo com o termo que ele está retomando. Então vamos nós. Qual é o termo que o que está retomando? Ó? Que deveria esquecer. O que é que ele deveria esquecer? O que é? Coisas, ó. Coisas. Certo? Coisas que deveria esquecer. O que é que ele deveria esquecer? Coisas. Portanto, o que retoma? Coisas. Coisas. Qual é o artigo que vai vir antes do qual, que vai concordar com coisa? Veja que coisa é feminino plural. Então, aqui, as. Certo? Um as. E aqui eu tenho que fazer a modificação da concordância. As quais. De coisas as quais deveria esquecer.
Vou analisar se o termo posterior rege uma preposição ou não. Pessoal, deveria esquecer. Eita, professor, deveria esquecer. Quem esquece, esquece o quê? O que a pessoa esquece? Ei, professor, mas quem esquece também esquece de algo, não é não? De quê? Olha, pessoal, aqui entra um detalhe mega bacana, certo? Em relação a dois verbos. Presta atenção aqui, ó. Em relação ao verbo esquecer, certo? E o verbo lembrar. Em relação a esses dois verbos, eles são verbos pronominais. O que significa assim? Que quando esses verbos vierem com um pronome me, certo? Ou se, quando eles vierem com um pronome, vou botar aqui só o me mesmo. Quando eles vierem com um pronome, eles têm que vir com uma preposição, certo? Quando eles vierem com um pronome aqui oblíquo átron, eles têm que vir com uma preposição depois. Se eles vierem sem pronomes, eles têm que virem sem preposição. Deu para entender isso? Se eles vierem sem o pronome, eles têm que vir sem preposição. No caso aqui, ó, de coisas que eu deveria esquecer. Deveria esquecer. Tem um pronome aqui? Não, não tem um pronome. Se não tem um pronome, eu não posso usar a preposição de, certo? Portanto, ele fica com a regência de verbo transitivo direto, VTD. Tá bom? Por isso é que não volta nada. Por quê? Porque ele não pede a preposição de, neste caso, porque ele está sem um pronome. Favorável? Então, aqui, pessoal, como não voltou nada, fica dessa forma aqui, ó, as quais. Portanto, o que poderia ser substituído corretamente por o termo as quais. Chegamos à conclusão de que a resposta correta é a letra A de arroz. Tá bom? Bora para a questão de número 7. Ela me diz o seguinte, olha. A situação, que é para a gente preencher com pronome relativo, certo? Se deparou e surpreendeu, tendo em vista a regência verbal. A opção que completa corretamente a frase é, tá? Pessoal, vou colocar aqui um que, porque o que, ele é universal, tá? O que é o que manda na coisa toda. Se não der um que, a gente bota um qual. Mas só lembrando que se coube um que, também cabe um qual. Então, botei um que. Então, vamos lá. A situação que se deparou e surpreendeu. Certo? Pessoal, se deparou. Se deparou. Pede ou não preposição? Vou fazer uma frasezinha, ó. Eu me deparei. Certo? Com o que, Fábio? Quem se depara com alguma coisa. Eita, esse com é uma preposição. E o que é que vai fazer essa preposição? Voltar para antes do pronome relativo. Favorável. E ele vai ficar bem aqui, ó. A situação com que se deparou o surpreendeu. Certo? Show de bola? Sustenta, pai d'égua. É massa demais, né? Regência dos pronomes relativos. Se vocês não entenderem, digam aí que eu vou gravar um vídeo explicando como é que funciona esse negócio, tá bom? Portanto, aí nós temos uma resposta? Temos. Letra B de biscoito. Chama no piseiro. Bora para a questão número 8, que ela me diz o seguinte, ó. Foram inúmeros os problemas, tá? Né? Me deu aqui, eu vou colocar um pronome relativo que. Nos defrontamos em inúmeras as experiências que passamos. De acordo com a norma culta da língua, completa a frase respectivamente. Qual das opções está correta? Igualzinho à questão anterior, vamos fazer como? Analisar o termo, o verbo que está depois e ver se ele pede ou não uma preposição. Se ele pedir, a preposição volta para antes do pronome relativo. Se ele não pedir, fica sem nada. Então vamos lá. Foram inúmeros os problemas que nos defrontamos. Ei, nos defrontamos. Oxi, com o que, homem? Quem se defronta com algo ou com alguém. Pediu uma preposição. Pediu? O com é preposição. Professor, eu estou em dúvida quando é que é preposição. Volta e decora as preposições. Coloca aí na internet preposições essenciais e decora. Tem que decorar as preposições porque elas são úteis em vários conteúdos. Então, o com volta para antes do pronome relativo e vira um
Com que? Foram inúmeros os problemas com que nos defrontamos. E inúmeras as experiências passamos. Pessoal, nós passamos. Por quê? Pelo quê? Pelo que foi que nós passamos? O que foi? Quem passa, passa por alguma coisa. Pedir um por. Esse por é uma preposição. O que é que vai acontecer? Voltar para antes do pronome relativo. Certo? Portanto, aqui fica um por. Ó. E o correto fica: foram inúmeros os problemas com que nos defrontamos. E inúmeras as experiências por que passamos. De acordo com a norma padrão, nós temos a opção letra D. D de dedo. Certo, pessoal? Letra D, é isso mesmo? É. Beleza? Letra D é a nossa resposta. Cuidado, pessoal, com esse porquê. Certo? Por quê? Cuidado com esse porquê. Porque esse porquê aqui, pessoal, ele é o separado sem acento, que ele equivale por qual razão, certo? Ou por qual motivo, certo? Favorável isso daí? Então aqui, ó, perdão, certo? Ó, perdão, aqui, ó. Por qual razão, por qual motivo? Se nenhuma questão vier o porquê junto, tá errado, certo? Porque neste caso aqui, né, de retomada, porque o porquê aqui junto, ele equivale a um pois, ele vai equivaler a uma conjunção, beleza? Aqui, ó, ele é conjunção, vai ser uma conjunção explicativa ou, dependendo do caso, uma conjunção causal. Já o separado aqui, eu tenho o por, que é uma preposição, e o qual, que é um pronome. Beleza? A junção desses dois. Sustenta, pai d'égua. Foram inúmeros os problemas com que nos defrontamos e inúmeras as experiências, certo? Porque passamos. Vamos. Sustenta, pai d'égua. Vamos para a questão de número 9, que ela me diz o seguinte. Assinale a opção em que é possível substituir a expressão grifada pela palavra onde. Onde. Só lembrando, a palavra onde, o termo onde, só retoma lugar. Beleza? Só retoma lugar. Então, nós vamos aqui, ó. Letra A. O cinema em que nos encontramos passa bons filmes. Se eu botar um onde aqui, ó. Se eu colocar um onde. Tirar aqui. Se eu colocar um onde. O cinema onde nos encontramos passa bons filmes. Onde é que nos encontramos? No cinema. O cinema está sendo retomado pelo termo em que e pelo termo onde. O cinema é lugar? É lugar. Então, cabe um onde? Cabe um onde. Olha aí, a letra A já nos apareceu aí, querendo ser a resposta. Bora analisar as outras. B. Vejo você às 11 horas. Quando iremos almoçar? Onde? Vejo você às 11 horas. Onde iremos almoçar? O quando está retomando às 11 horas. Pergunto, 11 horas é lugar? Não. Se não é lugar, não cabe um onde. Olha aí, a letra B não cabe um onde. Na letra C me diz, se o tempo melhorar, então vamos à praia. Se o tempo melhorar, onde vamos à praia? O então está retomando o termo melhorar. Beleza? Favorável? O onde? Pode retomar o termo melhorar? Melhorar é lugar? Não, não cabe um onde, porque o onde só retoma lugar. Letra D, a situação que ele criou não é aceitável. A situação onde ele criou não é aceitável. O que está retomando a palavra situação? Pergunto a vocês, situação é um lugar? Não. Se não é lugar, não cabe um onde. Beleza? Concorda? Na letra E eu tenho. Lembrei-me do tempo no qual íamos juntos trabalhar. Lembrei-me do tempo onde íamos juntos trabalhar. O no qual está retomando tempo. Pergunto a vocês, tempo é lugar? Não. Cabe um onde? Não. Portanto, aqui, ó, também está errada. Favorável? E aí nós temos a letra A como nossa resposta correta. Sustenta, pai d'égua, que nós estamos chegando na nossa última questão.
Em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreto, onde está errado. Mais uma questão errada. Letra A, eu tenho a conclusão que chegamos, certo? A conclusão que chegamos. Pessoal, tá aqui o pronome relativo, certo? Chegamos. Pessoal, quem chega, chega. Beleza? Nós chegamos. Beleza. Quem chega, chega. Não rege nada. Se não rege nada, não volta nada. Favorável? Na letra B, eu tenho o barco a cujos tripulantes me referi. Está aqui o pronome, está aqui a preposição. Tripulantes me referi. Pessoal, eu me referi a quê? Quem se refere a algo ou alguém. Esse a é uma preposição. Volta para antes do pronome relativo. Está aqui o pronome, a preposição. Beleza? Na letra D, eu tenho o ideal porque lutamos. Norteia nossos projetos. Pessoal, está aqui o pronome e está aqui a preposição. Peguei o termo lutamos, certo? Que é o termo regente. Pessoal, nós lutamos. Por o quê? Quem luta, luta por alguma coisa. Está aqui o por voltando, está aqui antes do pronome relativo que. Portanto, aí também está correto. Na letra D, eu tenho o infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. Está aqui o pronome relativo, está aqui a preposição. Está aqui o termo está sujeito, certo? Pessoal, ele está sujeito a que ou a quem pedir um a. Pede? Esse a é uma preposição. Essa preposição volta para antes do pronome relativo e está aqui ela de maneira correta também. Beleza? E na letra E eu tenho, após o término da pesquisa, certo? Informei-lhe que tornasse cuidado para não errar, certo? Após o término da pesquisa, informei-lhe que tornasse cuidado, deve ser tomasse, né? Tornasse cuidado para não errar. Está aqui o que? Pronome relativo, certo? E aqui eu tenho tomasse cuidado. Favorável? Então vamos lá. Após o término da pesquisa, informei-lhe que tornasse. Tornasse o quê? Quem torna, torna alguma coisa. Quem torna, torna alguma coisa. Certo? Ó, aqui pede um que. Portanto, não voltou nada. Aqui também está correto. E aqui, pessoal, quem chega, chega a algum lugar. Certo? Esse a volta. Não tem a, por isso que a 10 está errado. Beleza? Então, sustenta, pai d'égua. Pessoal, chegamos ao final aí, certo? Da nossa questão. E aí, deu para entender aí, pessoal? Deu? S10? Eu acho que passou muito rápido, mas aqui é o seguinte, ó. Porque aqui o verbo chegar, ele está no seguinte, ó. Quem chega, chega a algum lugar, aqui, ó. A conclusão. Quem chega, chega a algum lugar. Pedir um a. Beleza? Esse a volta para antes do pronome relativo. E ele não voltou. Por isso que essa aqui está incorreta, ó, a letra A. Porque o correto seria a conclusão a que chegamos é que o fracasso ensina homens como recomeçar. Beleza? Ó, tá aí, perdão. Favorável? Portanto, aí, ó, letra A. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Inscreva-se aí no canal, deixe seu like. Esse assunto é um pouco complexo. Eu prometo aqui a vocês que eu vou gravar um outro vídeo explicando propriamente como é que funciona essa regência e essa retomada com mais clareza e com mais calma, beleza? Então, sustenta, pai d'égua!